Você está no canal Shaolin Japão, seja muito bem-vindo. Aqui é a Márcio falando com você mais uma vez, agradecendo a sua preferência, agradecendo por você estar aqui fazendo um único pedido: compartilhe. Eu não sei se você já notou, este canal não é monetizado. Eu faço isso para você. Por quê? Se eu monetizar o canal, vai ter aquela propagandinha chata de 15 em 15 segundos ou de 30 em 30 segundos que vão tornar quase que irritante você assistir o vídeo. Eu faço isso por você e peço que você faça por mim o favor de compartilhar esse vídeo, deixar seu like e os seus comentários. Bom, gente, este vídeo também é uma parceria com o grupo The Times Japan, revista Times Magazine e The Times Radio. Contando também que tem o aplicativo para você poder escutar a programação, acompanhar a programação da rádio em seu dispositivo celular, computador ou qualquer Smart TV. Bom, então passe lá, baixe o aplicativo e vamos em frente. The Times Japan Magazine você pode encontrar nas lojas de produtos brasileiros, vá já procurar a sua. Bom, então, gente, aqui é Márcio falando com você mais uma vez. A gente tem notado aí no Japão o grande aumento no número de terremotos. No último que teve, eu fiz um vídeo avisando que durante uma semana ou 2 semanas, provavelmente poderia chegar a 3 semanas, haveria um outro terremoto forte, e houve. É bom lembrar, gente, que esses números de terremotos podem ser simplesmente réplicas daqueles terremotos já ocorridos, mas também pode ser um terremoto novo. Os especialistas estão dizendo que isso tudo ainda é efeito daquele terremoto de 2011. Não dá para ter certeza. Então, o que a gente pode pedir para vocês, mantenham sempre conservas, a despensa cheia, dinheirinho guardado e o carro com o tanque cheio de gasolina. Pilha, remédios, se você toma muito remédio e alguns produtos de higiene devem ser mantidos em estoque para que, caso haja algo maior, você esteja prevenido e não passe por apuros desnecessários na hora. Você sabe, né? Se bater, vai acabar tudo, não vai adiantar ir no supermercado, não vai adiantar ir em lugar nenhum que você não vai achar nada. Bom, gente, outra coisa que eu quero falar com vocês é a respeito do coronavírus. Estivemos apitando um jogo agora no final de semana passado, onde 3 times estrangeiros estavam disputando aí um campeonato de futsal com outros times japoneses. E aconteceu que eu tive a oportunidade de conversar com um jogador peruano que veio de Guma e ele me falou que toda a família dele pegou o corona. Todos. Mãe, pai, tio, avó, sobrinho, ele, os filhos, todo mundo pegou. Ficou todo mundo de quarentena no hotel. Detalhe, eles vieram de Guma. A gente sabe a proliferação em Guma como teve. Aonde ele pegou? Ele pegou num lugar onde o pessoal vai para jogar pôquer. Aglomeração desnecessária. O que vem sendo pedido para que não aconteça. Aí você vai falar: porra, e tu foi jogar bola? Você foi apitar jogo? Fui. Aglomeração, sim, aglomeração. Checada a febre dos jogadores. Alguns jogadores até jogaram com máscara. Eu apitei com máscara. Álcool gel o tempo todo, tanto na mesa, com o mesário ali, o jogador trocava de banco, ele desinfetavam tudo, então foi tudo dentro do controle. Lembrando que numa época pior do que a que estamos vivendo agora, que foi o ano passado, finalzinho do ano passado, a Liga Oficial de Futsal e Futebol no Japão, aliás, até o futebol ainda está em atividade. No Brasil, apesar da quantidade de mortes que está tendo e da proliferação que está tendo, o futebol continua tendo. Então, eu acho que, eu entendo vocês. Como eu estava conversando com o cara que vai estar comigo lá, o meu amigo Marco, ele falou que, às vezes tu entra em contradição. Por exemplo, tu falou que onde tivesse aglomeração, se o cara não tivesse capacidade de ligar ou não soubesse falar japonês, liga para mim que eu mesmo ligo. Sim, eu falei. E volto a falar. Mas eu quero dizer o seguinte: naquela época eu estava me referindo às aglomerações feitas em reuniões de igrejas de fundo de quintal. São igrejas que têm aí talvez até a sua intenção boa, levar o evangelho, manter as pessoas dentro do evangelho, mas não estão tendo bom senso.
Por quê? Porque dentro de um espaço fechado com ar condicionado ligado e com falta de circulação de ar e purificação desse ar, o contágio é inevitável. Na quadra onde nós estivemos apitando, ou nós estivemos jogando pela Liga o ano passado, existe critérios. Acabou um jogo, são 2 horas de espaço para poder ter outro jogo. Enquanto isso é feito a purificação do ar. No ginásio que nós apitamos semana passada, estava um frio desgraçado lá dentro. Por quê? Por causa da purificação de ar. Todos os exaustores estavam ligados. Eles põem químicos que são jogados no ar para poder matar as bactérias e os vírus. Então existe esse cuidado aqui no Japão, o que não acontece no Brasil. Eu vim de Araraquara, interior de São Paulo, vocês veem, já faz mais de mês que está em lockdown total lá. Chegou a ficar total 5 dias, mas conseguiram controlar e diminuir muito o número de pessoas que estão morrendo devido ao coronavírus e também da transmissão. E com isso abriram leitos em hospitais de emergências, né? Leitos da UTI e leitos convencionais. Agora vejam bem, eles fizeram e mantiveram ativo o padrão que eles foi determinado. Vai ser assim e ponto. No Japão todo mundo sabe que não houve um lockdown total. Ele é parcial e olha lá. No Japão, hoje em dia ainda, bares e restaurantes não podem funcionar a partir das 8 horas da noite. Não adianta você querer buscar alguma coisa para você comprar depois das 8 horas da noite, ir num restaurante, ir num barzinho, que você não vai achar aberto. Mas o governo está dando uma ajuda de custo para todos esses estabelecimentos, principalmente para aqueles que mantêm a porta fechada. Agora, no Brasil, a gente vê que as pessoas se reúnem na rua, principalmente os jovens agora, porque eles estão naquela do não tô nem aí. Já passou 1 ano e pouco, não peguei, não vou pegar. E aí que mora o perigo. Por quê? Essas aglomerações são feitas na rua, as pessoas estão bebendo, estão se abraçando, estão dançando, estão se tocando, estão gritando que está proliferando, né, a sua saliva aí pro ar, para todos os 4 cantos. E principalmente os bailes funks, que a polícia está tentando segurar, está tentando fazer eles terminarem, porém não está tendo êxito total. Ontem eu vi no jornal da Record, se não me falha a memória, que houve várias festas que foram interrompidas durante esse final de semana. Se não me engano, mais de 250 festas. Foram dado a checagem, a polícia fez a checagem, realmente confirmou, mais de 50 pessoas no estabelecimento, vamos fechar isso aqui, vamos acabar com essa festa. Porém, em alguns lugares, mesmo a polícia sendo chamada, ela nem foi. E aonde que eram esses bailes de rua, né? Onde liga os carros, som alto e a molecada toda vai pra rua. Aí o que acontece? A molecada vai, tomou, esquece de máscara, esqueceu de máscara, esquece que não pode se tocar, vai beijar, vai transar, vai fazer o que der na telha depois da segunda dose, né, gente? Eu estive vendo o programa de Casos de Famílias do SBT na semana passada. Então 2 irmãs, 3 irmãs que estão brigando porque uma quer deixar os filhos com as outras 2 irmãs para poder ir pro forró. E aí falando que foi no forró que conheceu um indivíduo que beijou na boca. Eu falei, pronto, olha só, né? Tomou umas manguaças, já esquece da segurança que tem que levar para casa. Parece-me, se não me falha a memória, ela trabalhava num hospital de faxineira. Contraiu o Covid na casa dela e levou o Covid para os pais, né, e para alguns outros parentes. Porém, veja bem vocês, para sair já pegou, sabe como é que é a dificuldade, mas mesmo assim toma uma manguaça, vai pro forró, larga os filhos em casa, enche a cara, vai beijar neguinho na boca que você não sabe se está contaminado ou não, que se pessoa que você nunca viu na vida. E aí volta para casa trazendo o vírus de novo. Aí você vai falar, não, mas o vírus pega uma vez só. Já foi comprovado que o vírus pega outras vezes. Além do que, estão falando que as variantes, né? Se você pegou o tipo A, você vai pegar o tipo B, o tipo C, o tipo D e vai se variando por aí, meu irmão. Então não pense você que é uma única pegada e você não vai pegar mais. Então o cuidado no momento é extremamente necessário. A vacina está aí, é claro que ainda é só 50%.
a que está tomando no Brasil, mas tem que tomar cuidado. No Japão, por incrível que pareça, muitas pessoas não querem nem se vacinar. Os idosos não querem saber de tomar vacina. Eles preferem se cuidar. Agora, no Brasil, as pessoas já estão até vendendo vacina aí no mercado negro, porque as vacinas que deveriam ser distribuídas estão misteriosamente sumindo, né? Estão sumindo. E aquilo que era determinado para determinada cidade, aquela quantidade, chega lá uma quantidade mínima e não dá para fazer nada. Então, é diferente você estar num país de primeiro mundo onde tem uma organização, abre aspas, tá? Uma organização, fecha aspas, que funciona, e no Brasil uma verdadeira lambança, que não funciona de jeito nenhum. Então, eu sempre falo, né? A conta não bate. Eu ainda não consegui raciocinar direito em que ponto que essa conta não está batendo, mas ela não bate. Então, por exemplo, voltando ao assunto lá que o Marco me deu uma corrigida, que eu entrei em contradição falando que qualquer pessoa poderia ligar para mim, que eu ligaria para denunciar onde está tendo aglomerações. Então, por que você não liga para falar aqui do campeonato aqui? Falei, ué, mas vejam bem vocês, o campeonato ele estava sendo feito no Japão. Claro que tem os estrangeiros, esses é que botaram medo na gente, né? Eu pitei de máscara facial, depois ela deu uma quebrada lá, que o negocinho que prende no nariz aqui soltou, e eu botei máscara comum. Quando eu apitava, eu me botava a máscara de volta. Contato com o jogador, zero, mano. Zero. Se eu tocasse em alguém, imediatamente eu ia pra mesa lavar a mão. Bom, gente, é o seguinte, hoje aqui, dia 20 de março de 2021, estamos na quadra aqui em Hachiyoji. Vai ser realizado 2 torneios. Um até 40 anos e outro até 50 anos de idade, de futsal, Master e Sênior, né? Vamos dizer assim. Em plena pandemia, lembrando que são 2 quadras, lembrando que o número da pandemia no Japão ainda é muito pequeno comparado com os de outras partes do mundo, principalmente do Brasil. Claro que existe um receio porque as novas variantes do vírus, elas são mais transmissíveis, segundo alguns especialistas e segundo a mídia tem propagado para nós. Mas a gente vem com um pouco de receio, né? Mas sem medo, porque no Japão ainda eles cumprem com as normas de etiqueta, com o distanciamento social e com as normas que são preparadas pela Organização Mundial de Saúde. O torneio hoje começa às 10 horas da manhã, vai até às 19 horas e nós vamos estar aqui apitando. Eu, o Marco, uma mescla de japoneses com latinos. Vamos estar aqui apitando. O Marcão já acabou de bater o rango dele ou não bateu o rango ainda? Fala aí. O cara ainda me pega o bagulho errado, velho. Conta pra mim. Sacanagem. Você vai apitar em plena pandemia, vai apitar jogo de futsal? Eu não, eu só vim aqui olhar só. É sério? Não vim apitar nada não, eu não apito Fala pra mim. nada não. Fala pra mim. Puta, não, Qual a expectativa? Sacanagem. Agora fiquei Qual a revoltado. expectativa? Fiquei revoltado agora. Tá revoltado porque foi no Convenience Store pra comprar o quê? Um pizza man, o cara mandou um Nikuman. Pra comprar pizza man, o cara mandou Nikuman. Agora o cara tá sacanagem. Eu não revoltado, como, já né? começou o dia cagado, não vai ter jeito. Já começou tudo errado. Ainda o cara falou, repetiu pra mim e ele me deu o negócio errado. Puta. Japão, e agora? O que você faz? Vai voltar lá trocar? Agora vai ficar aí, né? Fazer o quê?はい、OK。もう一回。はい。はい、OK。
Agora, claro, eu não liguei. E é muito diferente você estar num ambiente aberto que tenha a limpeza do ar constante e estar numa sala de reunião dentro de uma igreja com várias pessoas, todas respirando o mesmo ar, porque não está tendo a limpeza desse ar não está sendo feita, a purificação desse ar não está sendo feita. E esse detalhe é que eu queria deixar para vocês. Eu não entrei em contradição, eu simplesmente quis falar de uma coisa e terminou que talvez eu não tenha me expressado direito. Mas, de qualquer maneira, é bom tomar cuidado. Porque a única pessoa que pode cuidar de você mesmo e proteger a tua família é você. Ninguém mais, meu amigo. Você não pensa que o vizinho ali, se ele tiver contaminado, mesmo que ele seja com sintomas leves, se ele sabe que está com sintomas leves, ele não vai falar para você, ele não vai falar para a empresa dele para poder descansar. Ele vai trabalhar porque ele precisa do dinheiro. Então vamos tomar cuidado. Agora eu quero falar outra coisa. As Olimpíadas no Japão vão acontecer, tá? Tá determinado, vai acontecer as Olimpíadas no Japão e, com detalhe, não vai ter telespectador. Outra coisa. Primeiro, eles falaram que não iam permitir a entrada de estrangeiros que não fizessem parte do Comitê Olímpico, do Grupo Olímpico de cada país. E agora estão falando que vão permitir aí a entrada de 500 estrangeiros com capacidades especiais, né? Ou seja, deve ser poliglotas, assistentes médicos, fisioterapeutas, coisas assim, tá? Não ficou esclarecido exatamente o que é que vai acontecer. Porém, 500 pessoas, 500 estrangeiros vão estar liberados para entrar no país para poder trabalhar junto às Olimpíadas. Outra coisa, é bom lembrar que o Japão, a partir de março, liberou o visto para pessoas capacitadas, independentemente de serem descendentes ou não, para virem trabalhar no Japão. O que eu sempre disse aconteceu. O Japão, alguns anos atrás, fez um acordo com países asiáticos para pegar mão de obra asiática para trabalhar no Japão. Vejam bem vocês, quando eu cheguei aqui em 1990, a década de 80, entre 85 e 90, foi o pico, o auge da necessidade de mão de obra nipo-brasileira no Japão. Por quê? Porque os Estados Unidos entrou com um processo contra o Japão na Corte Internacional, porque o Japão estava sendo desleal à competição comercial internacional, porque ele se aproveitava de mão de obra estrangeira para cumprir com as suas produções. Detalhe, naquela época existia muito indiano, laos e iraniano, paquistanês, indiano, existia esse tipo de pessoas aqui no Japão. E a criminalidade aumentou, eles não sabiam o que fazer porque eles têm uma cultura, apesar de ser asiático, totalmente diferente, não obedecem ordem e trouxe um transtorno muito grande. E além do que, o Japão foi processado aí na Corte Internacional. Então o Japão o que fez? Pô, lembrou, puxa, quando o Japão estava na merda, ele mandou seus não é compatriotas, né? É os seus compatriotas, né? Seus conterrâneos para conquistarem o mundo, para ganharem dinheiro no exterior. Muitos, América, Central América, América do Sul principalmente. Então veio a ideia, peraí, mas esses são japoneses, são descendentes de japoneses. Como os italianos consideram toda pessoa que tenha um parente na Itália como cidadão italiano, por que o Japão não poderia fazer a mesma coisa? E foi o que ele fez. Aproveitando a ideia, lembrou que tem bastante nipônicos, entre aspas, independente da geração, espalhados pelo mundo. Então vamos trazer essa galera de volta, eles vão trabalhar para nós e ninguém vai poder dizer que não são descendentes de japoneses ou até mesmo japoneses. Muito embora, quando chegassem aqui no Japão, todos eles sabem que a conversa era totalmente diferente, né? Brasileiro, peruano, boliviano, cada um com a sua nacionalidade. Vocês estão vindo aqui só para trabalhar por causa do seu sobrenome. E aí ficou essa bolha que teve desde 90 até os dias de 2011, quando teve o terremoto de Fukushima. E muitos brasileiros abandonaram o barco, largando seus compromissos, né, suas casas, seus carros,
todos os financiamentos que tinham feito, largaram aí a Deus dará e simplesmente foram para o Brasil. Alguns venderam o visto por 300 mil ienes, fazendo um acordo que depois de 5 anos poderiam voltar. Porém, o governo japonês já tinha feito um acordo com Vietnã, e Indonésia e China para pegar mão de obra desses países para trabalhar aqui dentro, uma mão de obra que até agora a gente não entende, porque eles ganham metade de um salário mínimo e essa outra metade eu não sei se vai para esses países ou não, como o Brasil quis fazer com Lula lá, né, com os médicos de Cuba. O médico não ganhava porcaria nenhuma e Cuba enchia os bolsos de dinheiro. Agora, independente disso, que não é problema nosso, o que acontece é que o tiro saiu pela culatra como já era previsto. Na época, os chineses, né, porque sempre teve chinês aqui, tá gente? Chinês e coreano sempre teve. Os chineses eram os que lideravam o ranking de criminalidade estrangeira no país, no Japão. Os brasileiros, por incrível que pareça, mantinham a 7ª posição. E, de repente, subiu ali 5ª, 4ª, caiu de novo. E com essa ida dos brasileiros, que foi o que na época o governador de Tóquio falou, que devido ao terremoto a criminalidade nipo-brasileira provavelmente ia causar muito estrago no país, por isso era melhor pagar o visto para eles e pedir para que se retirem, do que permanecer, tentar ficar com eles aqui e correr o risco de ter uma criminalidade aumentada. Mas hoje em dia, os vietnamitas, que são o maior número talvez de imigrantes no país hoje, são o número 1. E eles cometem uns crimes que é coisa de cinema. Cidadão teve treta, um vietnamita com outro, na estação de Kawasaki, foi lá, meteu a faca nele, resolveu o problema. Tá pensando que tá no Vietnã, que vai sair, virar as costas e ninguém mais vai pôr a mão nele. No Japão, crime se paga, pega, não tem como fugir. Não sei se é porque é uma ilha ou não, mas não tem como fugir. Outra coisa, aí vocês vão falar, pô, o Ghost fugiu, tá lá na terrinha dele, na Síria lá, né? Será? Olha, gente, hoje os vietnamitas são os campeões de criminalidade no Japão. Roubam porcos, roubam animais inteiros, levam para casa, limpam os animais dentro da casa deles, fica aquele cheiro, aquela contaminação ambiental, porque não tem higiene nenhuma para, né, você cortar e desfazer, desmembrar um porco, um boi, e eles conseguem fazer isso. E isso levantou os cabelos da nuca dos japoneses. E por isso os japoneses novamente lembraram-se de que brasileiro, mente criminal, existe muitos. Porém, a grande maioria dos brasileiros ainda são os muitos que dão o sangue pelo Japão, porque são descendentes e querem ser reconhecidos como descendentes. E trabalham com afinco. É claro que muitos hoje dos brasileiros que estão no Japão já não trabalham como trabalhavam quando chegaram no Japão há 20, 30 anos atrás. Estão deixando a desejar, sem dúvida nenhuma. Mas em matéria de confiança, os brasileiros ainda estão sendo lembrados, nesse momento, né, de crise, estão sendo lembrados ou relembrados que podem voltar ao Brasil. Então tá tendo aí muita propaganda falando que os brasileiros, mesmo sem ter descendência, já estão com os vistos liberados para vir trabalhar no Japão. Mas eu abro uma ressalva aqui. Não é para todo mundo, tem que ter qualificação, tem que saber falar japonês, tem que saber se virar sozinho. Então, se você está no Brasil, tem interesse em vir para o Japão, procure fazer um curso de japonês, procure aprender alguma coisa, pelo menos para você se virar no dia a dia. Não precisa saber falar fluentemente, mas saber se virar no dia a dia. Chega um chefe seu, vai te dar uma ordem, você fala, não vai servir para nada. Então você precisa aprender a se comunicar pelo menos. Porém, existe um detalhe que chama-se coronavírus. Por exemplo, a própria Olimpíada, os estrangeiros que vierem para o Japão, eles vão ter que fazer vários testes de Covid-19 para ver se não estão trazendo nenhum vírus que foi mutado, né? Nenhuma variante do vírus.
Então eles vão ter que fazer vários testes, não vai poder entrar assim. Então acredito eu, no meu ponto de vista aqui, que ainda, apesar de já estar valendo a nova regra de imigração japonesa, que isso ainda não vai acontecer de imediato, pelo fato de que ainda o problema corona é um agravante que impede principalmente pessoas do Brasil que possam vir ao Japão imediatamente, devido à quantidade de variantes que está saindo no Brasil e devido à falta de controle da doença no Brasil. Então, é bom ter cuidado com isso, não vá atirando tudo para o alto, falar eu vou, porque tem muitas empresas que estão oferecendo fortunas para a pessoa vir para cá. Eu vi noticiário de pessoas que oferecem 40 mil reais para você vir, de prêmio, para você vir e trabalhar para eles. Mas você tem que ver o detalhe, eu vou trabalhar quanto tempo? E as despesas que eu tive de viagem, locomoção, estadia, quem que vai pagar isso? Como é que eu vou? Porque claro que você que vai pagar, mas como é que você vai pagar isso? Quais são as formas de financiamento? Né? Porque se eles vão te dar 40 mil reais de prêmio para você vir, então que eles pegassem esse prêmio e pagassem parte do que você vai gastar. Mas não é bem assim que funciona. Então você tem que abrir o olho nesse detalhe dos contratos das entrelinhas. Fiquem espertos, porque depois que você estiver aqui... Ó, vou contar uma história aqui. Mas não contem pra ninguém, tá? Jogador de futebol da seleção colombiana vieram para o Japão. Chegaram aqui, estavam certo que iam ser contratados. Ficaram uma semana, 2 semanas e o clube nada de assinar contrato. Resultado, o jogador chegou e falou, e como é que vai ficar a minha situação? Não, ele foi contratado e você está dispensado, pode ir embora. Pô, mas como é que eu vou embora? Eu não tenho um centavo no bolso. Se vira, meu nego velho. Pega as tuas coisas, desocupa o apartamento e vaza. E aí, como é que o cara fez? O cara teve que reunir os amigos que ele fez nesse pouco tempo para pedir dinheiro para poder voltar para o país deles. Agora, jogador de seleção, que são pessoas que estão em destaque. Que se eles levantarem a bandeira e quiserem fazer um auê falando do clube, eles derrubam o clube. Porém, você como mão de obra estrangeira, chegar aqui e querer fazer auê, não vai conseguir absolutamente nada. Se o cara lá não conseguiu, imagine você. Então abre muito o olho para você não passar necessidade depois, tá, gente? Então era isso que eu queria falar com vocês e espero que essas notícias sirvam para vocês para alguma coisa. Mantenham muito cuidado com os terremotos, porque ainda estão acontecendo. Engraçado que os terremotos, até algumas décadas atrás, não vou nem falar centenas de anos atrás, vou falar décadas atrás, os terremotos aconteciam de 100 em 100 anos, de 200 em 200 anos, e hoje em dia estão acontecendo quase que semanalmente. Algo está estranho, algo está acontecendo no planeta que nós não sabemos o que é. Alguns dizem que é a própria mãe natureza reclamando o seu espaço. Outros dizem que são os castigos de Deus derramados sobre a terra para que o homem volte ao caminho. Ou seja, vem pandemia, vem terremoto, só desgraça. Lembrando que um terremoto no Japão hoje pode causar um estrago fenomenal, porque todo o trabalho de contenção do coronavírus pode ir por água abaixo, caso tenha que ter uma grande metrópole como Tóquio, por exemplo, ter que fazer aí uma zona de refúgio especial. Aí vocês sabem que não vai ter como controlar o coronavírus. Mesmo porque, é bom lembrar para vocês que no último grande terremoto que teve na região de Kanto, somente em Yokohama, Tóquio e Yokohama foram mais de 500 mil mortes, tá, gente? Então tenham isso em suas cabeças. Claro que a tecnologia mudou, a forma de construção civil mudou, as coisas aparentemente estão mais seguras, porém ainda corremos o risco. Beleza, gente? Enquanto não acontecer a desgraça, a gente não sabe a dimensão dela. Então tomem cuidado, mantenham a calma e não adianta apavorar também, né? Porque se você tiver calma, você sabe se livrar do problema com mais facilidade do que a pessoa que está em pânico, beleza? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui, tchau! Fala galera, aqui é o Fanatic. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Bom vídeo.